Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Rio Verde, no sudoeste goiano, recebe a primeira edição do projeto Escola Judicial Itinerante. Reforma trabalhista provoca mudanças na rotina da Justiça do Trabalho e na vida de partes e advogados. E no bloco de entrevistas, o design thinker Alexandre Andrade fala sobre a abordagem do design thinking que ensina empresas e profissionais a terem boas ideias e colocá-las em prática. O Hora Extra está começando agora. Tornar os cursos presenciais da Escola Judicial acessíveis a todos os magistrados e servidores lotados no interior do Estado e, dessa forma, democratizar o processo de ensino é o objetivo do projeto Escola Judicial Itinerante do TRT de Goiás, que realizou sua primeira edição em Rio Verde, no sudoeste goiano. A busca pelo conhecimento é sempre importante e, por isso, os servidores do TRT de Goiás são incentivados a fazer cursos de capacitação pela Escola Judicial, que fica em Goiânia. Para quem trabalha no interior do estado, o acesso aos treinamentos às vezes é difícil devido à distância. Só que agora essa realidade vai mudar com o projeto Escola Judicial Itinerante, que fez a primeira parada em Rio Verde. A cidade foi escolhida por abrigar o maior número de varas do trabalho na região sudoeste do estado. O evento reuniu servidores também de Jataí, Mineiros e Quirinópolis. O propósito é levar a escola para todas as localidades, para todos os polos regionais do interior, contemplando assim essas localidades e esses servidores e esses juízes para que eles possam participar dos cursos que são no mesmo nível daqueles que são oferecidos na capital. Esse é o propósito da escola. A ideia é a mesma do programa Justiça Itinerante, só que desta vez os beneficiados são os servidores e juízes do tribunal. As atividades nas varas são suspensas durante os cursos. Para essa analista judiciária que atua em Rio Verde, receber treinamento em casa é muito bom. Quando tem um curso que eu tenho que me deslocar para Goiânia, você tem que se preparar antecipadamente, deixa sua casa, seus afazeres também do dia a dia, e nem todos os servidores podem participar, né? Então depois você tem que ser um multiplicador. Aqui todos os servidores podem fazer e tem a questão também que você está no seu ambiente, né? Acaba sendo bem mais fácil. Com esse projeto, Robson teve a oportunidade de participar pela primeira vez de um curso presencial da Escola Judicial. Ele trabalha na unidade de Quirinópolis e veio com os colegas para se aperfeiçoar no direito do trabalho. O projeto é bem interessante. Facilita pela proximidade, né? Quando você escolhe o polo, a proximidade dos servidores, das varas, né? E é o tema da reforma trabalhista é um tema que é novo, né, para a gente e é o nosso dia a dia de trabalho. Durante 3 dias, os participantes acompanharam palestras sobre os aspectos processuais da reforma trabalhista e outras questões práticas que vão contribuir para melhorar o desempenho no atendimento ao jurisdicionado. Esse vai ser o primeiro tema dessa primeira edição da Escola Itinerante, uma iniciativa alvissareira da Escola do TRT da 18ª Região. E eu vou procurar abordar os principais aspectos de ordem processual que vieram à luz ou ao lume da Lei 13.467 de 2017, a chamada Reforma Trabalhista, exatamente tentando explorar aspectos bem práticos que têm afetado o dia a dia servidores, advogados também e os juízes que atuam na Justiça do Trabalho. Segundo a coordenadora pedagógica da Escola Judicial, o projeto é inédito e traz muitos benefícios. Qualifica os servidores, que se sentem mais pertencentes ao tribunal e ajuda a reduzir gastos. Então nós estamos trazendo as pessoas com a mesma qualidade para cá, com a vantagem de que aglutina as pessoas de uma mesma microrregião. Isso faz com que as pessoas se aproximem entre si, né, num polo regional e também se aproximem do tribunal, gerando aquilo que desde o começo da escola a gente tem repisado, que é o sentimento de pertencimento. A escola é o lugar onde as pessoas se sentem aglutinadas no interesse comum, numa identidade comum enquanto TRT. Depois de Rio Verde, a Escola Judicial Itinerante deve passar por mais outros 4 municípios goianos. Ao todo, foram estabelecidos 5 polos educacionais que vão contemplar todas as regiões do estado. A estimativa é capacitar cerca de 350 servidores e magistrados que estão lotados nas varas do interior de Goiás.
Editada em novembro de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista modificou a rotina na Justiça do Trabalho. Partes e advogados, magistrados e servidores tiveram que se adaptar às novas regras. Um dos resultados foi a diminuição na demanda de ações. Com a reforma trabalhista, o que se percebe nas ruas de Goiânia é gente com medo de acionar a Justiça do Trabalho, já que agora, se o trabalhador perder a ação, vai ter que pagar as custas do processo e até os gastos com os advogados da empresa. Acredito que muitas pessoas podem ficar com medo, né, devido até a empresa estar errada, mas não ter como comprovar, né, que a empresa está errada e ela ter que já nem ter condição de pagar, ainda ter que ressarcir a empresa, né, ou o advogado. O trabalhador ele não tem certeza se vai ter o retorno, então tem que haver essa consulta com o advogado tem que pesquisar e verificar se cabe ou não a ação. Essa sensação de que ajuizar um processo trabalhista pode sair caro para o bolso do empregado teve reflexo na Justiça do Trabalho. No TRT-18, o número de ações caiu. De janeiro a julho de 2017, a Justiça do Trabalho em Goiás recebeu 54.098 processos. Já este ano, no mesmo período, foram protocoladas 39.648 ações, o que significa uma queda de quase 27%. Também houve redução na quantidade de pedidos de indenização por danos morais. A reforma trabalhista foi criada com uma das grandes funções de reduzir o número de ações. E, de fato, até agora reduziu. Nós temos redução do número de ações por dois viés. Um viés de coibir aventuras jurídicas, ações trabalhistas que muitas vezes pode ser que elas não tivessem um grande calço legal, uma expectativa em que os empregados eles buscavam o judiciário para ter algum retorno financeiro, mas também tem um lado muito ruim dessa redução do número de ações, que são os empregados que estão com medo de entrar na justiça. O acesso à justiça não pode gerar medo nas pessoas e esse aspecto do medo é um aspecto ruim. Eu ainda acho que esse número de ações que a gente está vivendo é porque estão represadas as reclamações trabalhistas. Os advogados, os próprios trabalhadores, estão aguardando os tribunais superiores se manifestar. Não tem porquê, se não é uma ação que tem urgência de ser proposta, propor uma reclamação trabalhista agora. Se daqui a pouco o Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal, vai dizer aí da reforma trabalhista o que aplica e o que não aplica. Agora, que em geral o valor das ações ela tende a cair, tende. Mas por quê? Porque a gente passa a ter processos que pedem quanto valem. Agora, a reclamação trabalhista de 70, 80 mil reais que chega, ela vale 70, 80 mil reais. As condenações, os acordos vão ser em torno de 40, 50, 60 mil reais. Porque 10 mil de desconto em algo que é realmente devido, desconto no sentido de conciliação, é o suficiente. E não absurdos como a gente via, ações de 500 mil, acordo de 5 mil. Vigente desde novembro do ano passado, a nova legislação trouxe várias mudanças para o mundo do trabalho. Segundo o advogado, ainda é cedo analisar os resultados da reforma, que tem pontos positivos e negativos, mas facilitou a vida do empregador. A reforma trabalhista ela tem alguns aspectos positivos, principalmente para o empregador. Primeiro, uma desburocratização sindical. O sindicato passa a ter que se fazer necessário para a negociação e não ser necessário simplesmente porque a lei mandou. Então você tem alguns aspectos como homologação de rescisão do contrato de trabalho não ser mais obrigatória no sindicato, a possibilidade de negociar algo que já faz parte do dia a dia do trabalhador, como banco de horas, por exemplo, diretamente com o empregado. Isso tudo é muito bom. E se utilizado de forma inteligente, o negociado sobre o legislado abre portas de diálogo entre empregados e empregadores. A reforma chegou com a promessa de modernizar as relações trabalhistas e gerar novos empregos. Mas para o Ministério Público do Trabalho, ela está longe de cumprir as metas propostas. Quando nós começamos a analisar os dados mês a mês, a partir da reforma trabalhista, as novas contratações, comparado também com as demissões, os saldos são mínimos, ou quando não negativos. Então, o nosso balanço que nós fazemos com esse enfoque de novas contratações, de modernização nas relações de trabalho, ele não existiu. Ele foi uma promessa feita lá atrás que não está sendo cumprida até o momento. O procurador acredita que as novas modalidades de contratação, como terceirização e trabalho intermitente, no qual a prestação de serviços não é contínua, mais prejudicam do que beneficiam o trabalhador. As modalidades também que foram trazidas para a reforma contribuíram para um incremento e aumento da informalidade no país. E quando falamos de informalidade, isso tem repercussão na Previdência Social. E estamos falando também em um momento que a Previdência Social, a princípio, tem um rombo, então é um pouco contraditório. Modernizar, não contratar, aumentar a informalidade com repercussões na Previdência Social.
Então, há necessidade que realmente os atores do mundo do trabalho e também o Congresso Nacional sente novamente e rediscuta essas novas modalidades de contratação, enfim, que rediscuta o que foi previsto e preconizado pela reforma trabalhista. No próximo bloco, o design thinker Alexandre Andrade fala sobre a abordagem do design thinking, que ensina empresas e profissionais a terem boas ideias e colocá-las em prática. Fique com a gente, voltamos já. Design Thinking é uma nova maneira de pensar que está sendo ensinada nas escolas de administração e promete impactar a formação dos administradores nos próximos anos. Empresas que adotam a abordagem do Design Thinking como prática de gestão empresarial estão redesenhando seus negócios na busca de vantagens competitivas. Mas afinal, o que é o Design Thinking? É mais um modismo, um termo bonito para impressionar? Ou pode realmente ajudar empresas e profissionais a inovarem no mundo dos negócios e em suas carreiras? Para falar sobre essa abordagem, o nosso convidado de hoje é o Alexandre Andrade, Design Thinker. Seja bem-vindo à Hora Extra, Alexandre. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. O que seria uma boa definição para Design Thinking? É uma técnica, uma ferramenta, uma abordagem, um processo? Os autores normalmente usam o termo abordagem, eles evitam muito a palavra, por exemplo, metodologia, porque não tem nada de engessado no Design Thinking. Ele, na verdade, é um processo de design que usa como base o pensamento do designer, o designer de produto, para resolver problemas. É uma abordagem que é feita de pessoas para pessoas. E ele é adotado pelas empresas na busca de ideias inovadoras, mas pode ser uma ferramenta para o crescimento profissional? Acaba que influencia, porque quando você trabalha Design Thinking, você trabalha muito com uma equipe multidisciplinar. Então, nisso engrandece muito, você acaba aprendendo sobre a área que você não conhece, sobre a profissão do colega que está ao lado, que vai agregar muito conhecimento que você não domina. Então, assim, nesse sentido, sim, para o crescimento profissional. Você tinha falado na primeira resposta que o foco seria no cliente, né? Exatamente. A gente sempre usa o cliente como o centro do nosso trabalho. Então, tipo assim, a gente pega, por exemplo, os públicos de interesse que a gente está desenvolvendo o projeto, coloca essas pessoas no centro. Design Thinking é um termo bonito, né? Chique. E quando é que surgiu essa abordagem? Olha, isso definitivamente é uma ótima pergunta. Na verdade, teve todo um processo, né? O Design Thinking, ele começou, tiveram algumas obras, alguns trabalhos literários e também de designers que perceberam que, na verdade, o trabalho deles de design não tinha uma grande efetividade. E, por conta disso, eles buscaram outras formas de transformar aquele trabalho de design mais efetivo. Como fazer isso se tornar mais efetivo? E, na década de 90, alguns sócios de uma empresa chamada IDEO, eles trouxeram do meio acadêmico, alguns deles eram professores, para a empresa, para a IDEO, no caso. Que eles percebiam que algumas coisas que eles faziam para alguns clientes, eles falavam assim, gente, essas pessoas não estão usando nem 1/10 daquilo que eu desenhei para eles, eles não estão usando todas as funcionalidades, por exemplo, de um serviço que eu... Por que isso? E eles perceberam, como muitos sites, por exemplo, a gente vê hoje em dia, você investe tem um grande investimento num site, que você percebe que o seu usuário está usando só 10 ou 20% do seu site. E aqueles outros 80% que você pagou para fazer aquilo? É tempo perdido, dinheiro desperdiçado. Então, nesse sentido, eles perceberam que precisava abordar isso de alguma forma. Então, tipo assim, a IDEO, que na verdade foi a grande responsável por trazer do meio acadêmico para o ambiente corporativo. Na abordagem, nós temos uma pergunta da Jaqueline Martins. Ah, bacana. Eu noto que as pessoas, em geral, têm muita facilidade em lançar ideias, mas poucas são aquelas que se propõem a solucioná-las, a arregaçar as mangas e colocá-las em prática. Como solucionar isso? Bem, Jaqueline, isso de fato é uma situação.
Por dois motivos. Um dos motivos é que muitas pessoas têm ideias que não são baseadas em problemas reais. Então, por exemplo, a pessoa de repente cria uma ideia de negócio, um aplicativo, uma startup, sendo que a pessoa não foi a campo e tentar entender se aquilo de fato é um problema. E muitas vezes o problema que é meu, às vezes só é meu, ou então meu de um primo, meu de algumas pessoas. Só que isso não é o suficiente para se sustentar uma empresa. Esse é um dos desafios. O segundo, qual é? É que de fato inovação não é fácil. Você inovar, fazer com que algo se torne real, perceber uma necessidade real e transformar aquilo num negócio, isso é um baita desafio. Então, assim, para você ter uma ideia, a gente tem um dado que por volta de 92% das inovações de fato funcionam. Então, isso você percebe o quanto existe um processo de fracasso até você acertar na inovação. Isso é um processo lento, um processo de aprendizado e que funciona, mas você tem que ser bem resiliente e tem que saber usar as ferramentas da forma correta e ser muito empático, perceber também onde você está errando para poder sempre ajustar o processo, ajustar o negócio para que ele se torne cada vez mais sustentável. O difícil também é assimilar as ferramentas, né, para que elas se tornem um hábito, numa equipe, por exemplo. Exatamente, né? Exatamente. E o Design Thinking, então, ele é capaz de aflorar essa capacidade criativa do ser humano, das corporações, do profissional na solução de problemas. Como é que isso é feito? Quais as etapas que podem ser seguidas para se atingir esse objetivo? Bem, no Design Thinking a gente trabalha com três pilares, né? A empatia, colaboração e experimentação. Empatia, a gente precisa entender a dor daquela pessoa para quem a gente está desenvolvendo um negócio, um serviço, uma solução. A gente precisa trabalhar de forma multidisciplinar. Eu não trabalho Design Thinking, por exemplo, na minha empresa e daqui a um mês eu te encontro com a solução. Não funciona dessa forma. Então tem que trabalhar junto. Até porque o especialista da sua área é você, não sou eu. Então, às vezes eu posso estar trazendo para você uma solução que não tem a mínima efetividade. Até porque eu não estou no seu dia a dia, eu não sinto as dores que você sente. Então é necessário estar trabalhando junto. Isso é uma outra situação. E outra prototipagem. Nem toda a solução que a gente cria, ela é efetiva. Às vezes a gente tem a impressão de que uma certa solução é a melhor, só que quando a gente leva a campo, a gente leva para interagir com o usuário, ele fala, não, isso para mim não faz tanto sentido, seria melhor se fosse de outra forma. Então, a gente traz esse aprendizado para o projeto e acaba desenhando, sempre modelando para que ele se ajuste da melhor forma possível. Ok, Alexandre, nós vamos para um rápido intervalo, hoje conversando com o Design Thinker Alexandre Andrade sobre a técnica do Design Thinking para empresas e profissionais serem mais criativos. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta hoje conversando com o Design Thinking Alexandre Andrade sobre a abordagem do Design Thinking nas empresas e para os profissionais. Alexandre, um dos grandes desafios enfrentados pelos profissionais em suas carreiras nos dias de hoje é suportar a pressão por resultados cada vez mais imediatos e dotados de nível máximo de eficiência. Exigências que têm feito com que as pessoas optem pelo caminho mais seguro e de menos risco. Isso pode prejudicar a criatividade na solução de problemas? Isso, na verdade, é uma das coisas que mais atrapalha a criatividade. Essa questão de pressão por resultado. Isso pode estimular a criatividade, pouquíssimas pessoas, na verdade, se estimulam por isso. Porque como a pessoa ali precisa apresentar um resultado, nisso ela pode traçar alguma estratégia criativa para solucionar. Mas isso, no fim das contas, não vai ser uma postura da empresa. Vai ser, de repente, ali um profissional muito perspicaz que percebeu que ele tem uma oportunidade grande justamente por conta dessa velocidade. Mas, de um modo geral, ela é muito maléfica à empresa. Ela não costuma ser uma boa. E vamos agora ouvir a pergunta da publicitária Lídia Barros. Há momentos em que as ideias chegam emboladas e eu não consigo organizá-las nem fazer uma ordem de prioridade. Você tem alguma dica para profissionais como eu que trabalho com criatividade? Bem, Lídia,
Eu tenho uma ferramenta que se chama diagrama de afinidades. O que você pode fazer nessa situação? Você pode pegar algumas ideias que você tem em mente, pegar uma parede e começar a colocar post-it. Assim, não precisa ter miserê de ideia. Pode botar o máximo de ideia que você puder nesses post-its. Depois, o que você vai fazer? Você vai começar a organizá-las em família. Qual ideia se aproxima de qual, e você começar a organizar. Não tem um jeito certo e um jeito errado. Você começa a separar essas ideias e nisso você começa a perceber que algumas ideias fazem parte de um contexto diferente de outras. Então isso pode ser uma forma de você começar a organizar. Uma forma de começar a validar essas ideias também que você tem, você pode criar uma ficha, por exemplo, para você avaliar. O tempo que eu levo, por exemplo, para concretizar uma dessas ideias. Você pode avaliar, por exemplo, de 1 a 5. Se ela é muito rápida, bota 5. Se ela vai demorar muito tempo, bota 1. O tempo, o custo, pode ser uma outra forma de você avaliar. Você pode também avaliar o quanto, por exemplo, a sua equipe está preparada para poder absorver aquela ideia. Se a sua equipe está muito preparada, então ela vai funcionar rápido. Em um dos vídeos que você me passou, o profissional falava da necessidade de se despojar para poder criar, ou seja, você precisa tirar a gravata, sentar no chão, rabiscar a parede, voltar a ser criança de forma a não limitar o pensamento. Isso é fundamental nesse processo criativo? Ele é fundamental. Ele é uma forma, assim, porque é muito necessário, porque, por exemplo, você tem num ambiente corporativo. Então, você tem uma hierarquia, você tem o seu chefe, você tem, de repente, o seu subordinado, e muitas vezes o seu subordinado tende a te ouvir mais e, por conta disso, ele falar menos. Dentro de um processo de cocriação, isso trava demais o processo criativo. É muito importante que todo mundo participe. A gente brinca dizendo que assim, os crachás ficam do lado de fora da porta de um ambiente de cocriação. Então, a gente tenta eliminar todo tipo de hierarquia, para que todo mundo se sinta muito à vontade. Até porque é um processo muito gostoso. Ele não é aquele processo que você fica penando, meu Deus, eu preciso ter uma ideia, eu preciso resolver isso o quanto antes. A gente tem que ter um prazo para se trabalhar com Design Thinking e você tem que ser algo que seja gostoso para todo mundo. Certo, nós vamos ouvir agora a última pergunta da Juliana Adorno. Ótimo. Alexandre, a distração do dia a dia faz a gente ficar menos criativo? Olha, Juliana, de um modo geral, sim, porque para você ser criativo, na verdade, algumas pessoas, claro, por uma questão de perfil, são um pouco mais criativas que outras. Isso não necessariamente é pior ou melhor, só é uma questão de perfil, mas você precisa estar muito presente, você tem que estar muito consciente, por exemplo, porque não é criatividade pela criatividade que a gente usa no Design Thinking, né? A gente precisa identificar um problema real, uma oportunidade real para a gente ser criativo e solucionar aquilo. Então, quanto mais distraído está, menos atento, naturalmente você não vai entender exatamente se aquilo que você está pensando é uma situação real. Muito mais nesse sentido. Então, quanto mais conhecedor do problema, quanto mais conhecedor da área que você quer inovar, tende a ser melhor a sua ideia e a sua criação. Você poderia falar, uma última perguntinha, sobre a sua experiência profissional até chegar a desenvolver, a trabalhar com essa técnica? O que acontece, né? Eu morei muitos anos em São Paulo, eu tinha uma empresa que atendia grandes empresas como Apple, BlackBerry, a gente chegou a trabalhar também com Disney, Instituto Edison, algumas grandes empresas, né? Só que na época a gente trabalhava muito na parte de comunicação e na parte de design, mais design gráfico e menos design thinking. E, no entanto, quando eu conheci a abordagem design thinking, eu pensei, nossa mãe, que coisa revolucionária, sabe? Sabe aquela sensação de alguém te dar um poder assim, sabe? E você fala assim, meu Deus, né? Isso aqui é muito impressionante, a capacidade que isso tem de resolver problema é fantástica. Tanto é que hoje em dia você tem projetos de design thinking que resolve problemas de fome, problemas de impacto social. Então você pode aplicar ele em diversos lugares, de formas diferentes, né? E quando eu conheci o Design Thinking, eu percebi que muita coisa que, enquanto designer, eu percebia que o trabalho às vezes não era tão efetivo. Precisava ir um pouco além, precisava entrar dentro do negócio do meu cliente, que às vezes eu não tinha permissão.
eu tinha um guideline para seguir, o que eu tinha que fazer era aquilo, mas às vezes o que era definido, por exemplo, na Apple dos Estados Unidos, não era muito bem apropriado ao público brasileiro. E você percebia muitas vezes isso, ainda que quem sou eu para questionar uma empresa como a Apple, toda a capacidade que eles têm de criação e de inovação também, porque é uma empresa muito inovadora, né? Mas ainda assim, algumas coisas você percebia que precisava ser ajustado. No entanto, eu não tinha essa autonomia. Então, eu percebia que eu precisava de algumas ferramentas que, além das ferramentas que eu tinha de design gráfico, para, de fato, solucionar os problemas do meu cliente. Muito bom. Muito obrigada pela participação aqui no Hora Extra, Alexandre. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com Alexandre Andrade, que é Design Thinking, sobre essa abordagem para aumentar a criatividade na solução de problemas para empresas e para profissionais. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web. Até a próxima semana.